E ele vai dizendo assim, Jesus diz para ele, Francisco, reconstrói a minha igreja. E Francisco acredita que é o templo, né? Ele começa a trabalhar e chama outros irmãos para ajudar a reconstruir o templo, até que então ele vai compreendendo que o templo era o coração do homem, que o templo era o coração ali da igreja como pessoas, né? Tanto o Papa quanto o clero, que precisava então encontrar a riqueza não mais no dinheiro, não mais no ouro, né? Mas encontrar novamente a riqueza que era o próprio Deus, né, que eles haviam perdido. Isso é fantástico, né? Como que o Espírito Santo age, como o Espírito Santo agiu na vida daquele homem, como um mendigo que foi em busca, né, do verdadeiro rei, né, do verdadeiro Senhor da sua vida. Francisco, ele dizia, né, a riqueza não está nas coisas, mas em Deus. Era o grito do seu coração. Ele gritava para o mundo que o amor não era amado. O amor, então, não era amado. Por quê? Porque o mundo, porque as riquezas haviam tomado o lugar de Deus. Será que hoje nós vivemos algo parecido? Né? Será que hoje nós temos aí na nossa história algo parecido? Que o que tem tomado o lugar de Deus? Deus é o centro? Deus é o princípio da tua vida? Deus é o fim da tua vida? A tua meta está em Deus, o teu olhar está em Deus? Né? Vamos olhando aí para a nossa história também, né? Então, diante dessas situações, né, que surge Francisco, mais ou menos aí no ano de 1200, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, porque Deus usa de tudo, as coisas elas não melhoraram. Né? Mesmo ali Francisco batendo na tecla, né, de viver a pobreza, Francisco que diz que desposava a dama pobreza, né? Encontrava na pobreza a alegria, né? Francisco que gritava para o mundo, né, que Deus era o tudo na sua vida, as coisas não mudam, mas ele permanece. É uma voz, né, que não se cansa. Ele vai contestando então com a vida dele, com a vivência dele, né, com as palavras, mas porém Francisco não se separa da igreja. Isso é muito bonito, né? Francisco não se separa da igreja, né? Ele concorda em permanecer, mesmo em meio a tudo aquilo, mesmo em meio a tudo aquilo. Mas já no período ali do século XV, mais ou menos ali no ano de 1500, vai surgir então a Contra-Reforma na igreja. E se nós formos olhar esta Contra-Reforma, acontece na época de Lutero, né? E a igreja vivia situações muito difíceis, né? De 1200 a 1500, né? É um tempinho aí, mas mesmo assim, a igreja ainda vivia daquela forma. A igreja, por querer, né, construir naquela época, né, o poder papal queria fortalecer, construir a sede em Roma, né? Queriam arrumar a estrutura física ali daquele território. Eles foram então, né? Na verdade, a igreja ela errou sim, né? Mas depois houve também toda a reparação. Né? Nós não podemos julgar que houve só erros, mas houve também muita graça de Deus, muita reparação nos erros. A igreja então ela cai naquele pecado, né, de vender as indulgências, né, as cadeirinhas no céu e tudo mais. Então Lutero, né, vendo tudo aquilo, se revolta e diz assim: eu não concordo com o que a igreja está vivendo, então eu vou sair. Este foi o erro dele, né? Histórias parecidas com Francisco? Sim. Francisco também não concordava naquela época com o que a igreja vivia, mas ele disse: eu permanecerei com a igreja. E já Lutero disse: eu não concordo e eu não permaneço com a igreja. Veja, meus irmãos, a diferença, né, de um coração que realmente comunga com o coração de Jesus. Aquele coração que realmente comunga com o coração de Jesus é aquele que, através do seu olhar, olha a igreja na pessoa do Papa, mas não como simplesmente um homem que está ali, com os seus pecados, né, com seus limites, com as suas fraquezas, mas olha e diz, né, é o Cristo quem está ali, por isso eu permaneço.
Lutero não tinha intimidade com Deus, né? E acabou então rompendo isso. Ele sai da igreja e ali acontece um cisma, né? E existe todo um contexto que hoje nós não vamos entrar, mas se você procurar na vida, no documento da igreja, você vai compreender, né, o que foi que aconteceu neste contexto todo, né, que levou Lutero também a não concordar, né, se separar da igreja. Então, terminando esta época aí com Lutero, vai surgindo também as fundações jesuítas, né? Deus, meus irmãos, ele se serve de tudo, sabia? É lógico que Deus não queria que houvesse essa separação da igreja. É lógico que o coração de Deus também com certeza ficou ferido com tudo isso. Mas Deus então olha para a igreja, né, e, vamos dizer, né, o ditado, não dá ponto sem nó. Ele usa daquele momento da igreja, então faz como que um sopro do Espírito. E ali surge, em meio a toda aquela confusão, aquela divisão, surge a fundação dos jesuítas. E nessa época, né, a igreja, então, ela sai em missão. Ela vai para a missão, ela vai evangelizar outros povos, né? E quando eu estava lendo assim, né, a história da igreja e vendo os jesuítas ainda, mesmo diante de tudo aquilo, olha só, parece que é loucura, né? Eles já viviam os 3 votos, que era castidade, pobreza e obediência. Mas aí eles fazem o 4º voto, né? Se não bastasse os 3, eles colocam mais um, que era a obediência ao Papa. Aí você fala, meu Deus, né? Onde estavam com a cabeça? Pois é, porque também como Francisco, viam a pessoa do Papa como o próprio Cristo, independente da sua humanidade. Então, os jesuítas, né? Eles fizeram este 4º voto de obediência ao Papa. E com certeza, meus irmãos, eles sofreram essas consequências, né? Porque mesmo obedecendo a esse Papa na época, com certeza a própria igreja, né, os perseguia. Mas eles estavam certos da sua fé, certos do chamado, que era Jesus quem os conduzia, né? Santo Inácio, né, jesuíta, ele que funda a ordem, ele dizia assim, com tristeza, ele dizia assim, se referindo ao clero, homens tão contestáveis, são servos do Senhor, são escolhidos por Deus. Então ele compreende que mesmo o homem pecador, mesmo o homem cheio de limites, Deus escolhe. Deus te escolheu, sabia? Mesmo você com estes pecados que você traz, mesmo você que está aí com todas as fraquezas que você traz, Deus olhou para mim, Vanessa, com todas as misérias que eu trago, com todos os pecados que eu trago. Tantas vezes minha cabeça dura, não conseguia entender e compreender a vontade de Deus. Mesmo assim Deus me chamou, mesmo assim Deus me quis. E foi assim na história da igreja. Deus apostava tudo no homem e na mulher. Deus apostava porque sabia a sua essência. E nós temos uma essência boa, porque nós viemos de Deus, nós somos construídos por Ele. Mas o pecado, ele acabou entrando na nossa vida. E aí ele começa a destruir. Mas Deus é o construtor dos construtores. E Ele não desiste da obra que Ele criou. Ele não vai desistir de você, como também não tem desistido de mim. Às vezes nós desistimos de nós, né? Mas Ele não desiste. Então, eu já falei para vocês, né, que é a história da igreja. Então, vamos caminhando mais um pouquinho aí, tá bom? Se você estiver cansado, dá uma levantada, uma sacolejada no corpo, né? Mas vamos prestando atenção mais um pouquinho. Então, depois de toda essa questão, né, essa história aí que houve rompimento, né, e veio depois os jesuítas, nós temos uma graça especial. Não sei se você já parou um dia para pensar nisso, né? Quando os jesuítas vieram para evangelizar aqui, né, esta parte onde nós vivemos, era exatamente no ano de 1500. Na época
do descobrimento do Brasil, foi a época que os jesuítas também chegaram para evangelizar o nosso país. Olha que carinho de Deus. Você consegue ver como carinho de Deus para o nosso Brasil, para o nosso país? Porque nosso país poderia ter sido descoberto e entrado diversas situações, diversas crenças, diversos deuses, como também, né, na igreja antiga. Mas aqui, um descobrimento. Deus dá a graça, o Espírito dá a graça para que, junto com o descobrimento deste país, também aqueles que estavam aqui pelos primeiros pudessem ser evangelizados com a fé verdadeira, com a fé em Jesus Cristo. Isso é um presente de Deus, meus irmãos. Isso é graça de Deus. Nós temos que ter assim um profundo agradecimento pelos jesuítas, por aqueles que deram as suas vidas, né? Porque diz que eles vieram para evangelizar, e lógico, né, que não foram bem aceitos, não é? Quem conhece a história da igreja sabe. Se você não conhece, tem um filme que diz, né, o filme chama-se A Missão. É um filme muito bom, né? Se você puder assistir, ele vale a pena. Então vai dizer que mesmo alguns navios que foram chegando, antes mesmo deles colocarem os pés na terra brasileira, eles foram mortos. Eles foram mártires porque queriam evangelizar o nosso país. Eles deram a vida por aqueles que eles nem sabiam quem estavam aqui. Olha que coração, né? Outro ponto também, né? Que Deus possa fazer isso no nosso coração. Que nós não tenhamos medo de evangelizar. Que nós não tenhamos medo de dar a nossa vida por aqueles que nós nem conhecemos. Uma geração que virá. Né? Às vezes a gente fala assim, mas né, parece que aquele que planta não colhe. Não. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Você já ouviu essa frase? E como é verdade isso, né? Quantos mártires geraram santos para a igreja nos dias de hoje? Né? E com certeza, se a sua vida for um martírio, talvez não, né, cruento como daquela época, mas um martírio incruento, as suas mortes interiores, né, a sua morte para o querer de hoje, com certeza, Deus vai olhar para o martírio do seu dia a dia, né, e vai fazer com que nasçam novos cristãos também. Nós somos responsáveis, viu? Somos responsáveis pelos próximos santos, pelas próximas gerações que vão chegar. Então, caminhando mais um pouquinho aí, mais ou menos no ano de 1568, surge também a reforma do Carmelo. A igreja passa por outro tipo de reforma. E aí, quem é que veio para essa reforma? Santa Teresa de Ávila. Né? Santa Teresa que encontra João da Cruz, que vive ali, né, aquele momento difícil, porque eles desejavam uma vida de interioridade no Carmelo. Eles desejavam uma verdadeira comunhão de espírito com aquilo que o Carmelo trazia, mas que foi se perdendo ao longo da história. Então a mundanidade foi entrando no Carmelo e aquilo que era sagrado, aquilo que era santo, foi se perdendo. Então Teresa, inspirada pelo Espírito, encontra João da Cruz. Eles começam este processo, né, de reforma também no Carmelo. E olha, meus irmãos, né, outros santos aí que vocês podem estar procurando conhecer a história, né? Santa Teresa d'Ávila é baluarte da nossa comunidade, João da Cruz também é baluarte da nossa comunidade, né? Dois santos assim que nos ensinam a amar muito a Deus, nos ensinam a amar muito mesmo a Deus. Então, vamos mais um pouquinho. Me perdi aqui. Certo. Então houve essa reforma, né, dos mosteiros, e depois também com esta reforma, logo depois no século XVIII ali aconteceu aquela Revolução Francesa, né, de 1700 a 1800, que então surge nesta época também as congregações religiosas. Existem as congregações religiosas, né, que onde homens e mulheres olham uma necessidade da época que está acontecendo ali, né? Então não são mais eremitas, não são mais monges, mas sim congregações, né, que vão se congregando, que vão dando a sua vida ali pelo povo da época que sofria também as necessidades, né?
Então se separa ali, né? Homens, né, sacerdotes, religiosos masculinos, né, religiosas femininas, e cada um ali com o seu carisma, com sua beleza, eles vão caminhando, né, desejando assim fazer acontecer aquilo que o Espírito soprava na vida deles, né? Então tem alguns nomes aqui que, né, talvez você conheça ou desconheça, mas que a história nos diz, né? Os irmãos benfeitores, né, que foram a fundação de São José de Deus, os larazitas, La Salle, eles cuidavam da educação dos pobres, né? Os lazaritas, isso. Eles cuidavam dos doentes e também das direções dos seminários, né? Que foram ali junto com São Vicente de Paula. Então todos esses, né, eram graças de sopros do Espírito Santo, que foram para aquela época, para aquele lugar. Também mais para frente ali, né, depois dessa revolução aí que houve outras revoluções, a Revolução Industrial, né, onde o homem sai do campo, né, a mulher sai do campo e tem que trabalhar então nas empresas, porque, né, as máquinas vão tomando espaço, e não tinha mais quem cuidava das crianças, né, daqueles que eram idosos. Então vai surgindo também congregações, pessoas que se dedicam a cuidar das crianças, dos idosos. E nessa época é onde surge também, né, Felipe Neri, Dom Bosco, estes homens que deram as suas vidas para a evangelização, para o resgate de tantas crianças, de tantos jovens que necessitavam, porque não tinham mais ali, né, a presença dos pais. Meu Deus, né? Quanta graça do Espírito, né? Quanto Deus olhou em cada tempo, em cada lugar. Deus manteve o seu olhar fixo na humanidade. E em cada dificuldade, Deus mandava então, né, este sopro, este remédio para essa época, né? Para curar, para sarar as feridas. Então houve as congregações das irmãs que cuidavam dos hospitais. Houve as congregações, né, e institutos também. Depois surgiram os institutos seculares e também a Sociedade de Vida Apostólica. Quem foram esses, né? Para ficar mais fácil para entender. Os institutos seculares surgiu com os focolarinos, né? Chiara. Vocês já ouviram falar dos focolarinos? Então eles surgiram como institutos seculares. O que eram eles? Eles também eram uma nova forma de vida consagrada. Eles consagravam as suas vidas, mas eles viviam nas suas próprias casas, né? Eles tinham este grupo de pessoas que queriam o mesmo ideal, tinham um carisma próprio, mas viviam nas suas casas e saíam em missão juntos, mas voltavam para sua casa. Por isso que fala, né, o Instituto Secular. E essa Sociedade de Vida Apostólica eram pessoas, né, que também queriam consagrar as suas vidas, mas que saíam em missão para trabalhos de evangelização, né? Mas não tinham aquela vida em comum de comunidade, morar junto, né? Como as congregações, era uma outra forma. Tem uma frase muito bonita de Santa Teresinha que ela vai dizer assim: uma alma que se dá a Deus tem o poder de sugar do mundo milhares de almas para Deus. Forte, né? Porque Teresinha, ela vivia, né, aquela questão da pequenez. Como eu posso me dar a Deus tão pequeno? E às vezes hoje você pode se perguntar, né, como que eu posso responder a Deus, né, diante daquilo que eu sou? O que Deus viu em mim que Ele quer me usar para quê? Né? Para quê? E aí Teresinha vai dizer, olha, uma alma que se dá a Deus tem o poder de sugar do mundo milhares de almas para Deus. Né? Então não põe empecilho, não fique se questionando tanto, né? Responda ao que Deus hoje tem pedido ao teu coração, porque se realmente for a tua vocação, o chamado hoje que Deus tem aí batido, inquietado o teu coração, a tua vida vai sugar do mundo milhares de almas para Deus. E então, finalmente, né, vamos lá, chega aí vamos dizer, para esse tempo, né, o último sopro do Espírito, né, que é aí as comunidades novas. Nós somos este sopro de hoje, não nos esquecendo, né, que lógico,
Não tem como limitar o Espírito. Certamente as comunidades novas, né, as novas fundações, como são conhecidas, elas não serão o último sopro do Espírito, né? Outras virão, porque Deus é muito criativo, mas outras virão. E por que será que neste tempo Deus suscitou as comunidades novas, as novas fundações? Né? Pessoas que fazem uma consagração de suas vidas, pessoas que deixam, né, suas casas, seus trabalhos, numa dimensão de comunidade, dimensão vida, né, e vai morar num local onde moram, né, jovens, homens, mulheres, sacerdotes, seminaristas, celibatários, famílias, né? Esta é a novidade, né? A fundação, essa fundação nova, né? Essas comunidades novas, a alegria, né? E a novidade é isso, né? São casais convivendo junto com os celibatários, convivendo junto com os sacerdotes, com os jovens, essa unidade, né? De vocações, essa unidade de pessoas que se dão a Deus numa vida comunitária, um desejo de dar e doar a sua vida. Mais para frente nós vamos estar vendo aí, né, com mais profundidade o que é as novas comunidades, né? Hoje nós vamos ficando por aqui para que tudo isso, toda essa história da igreja possa fecundar no nosso coração, né? Possa fazer com que o Espírito Santo ele vá trabalhando no seu coração. Eu quero te convidar neste momento a que nós possamos rezar por um instante, né? Terminar esta partilha rezando, pedindo para que o Espírito Santo de Deus, da mesma forma que nós iniciamos pedindo o Espírito Santo, para que ele iluminasse, clareasse a nossa vida, né? O nosso pensamento, que ele possa também nos dar a graça, né? De olharmos para a nossa história, de olharmos para a história da igreja. E às vezes nós paramos para imaginar, nossa, né? A Europa que evangelizou tanto, na Europa que surgiram tantas vocações, né? Muitíssimas vocações, de repente hoje se encontra como que morta. Né? Onde estão as vocações, meu Deus? Né? Onde estão pessoas que desejam a Deus? E hoje nós somos estes, né? Que queremos reavivar esta chama do Espírito. Queremos que a nossa vida seja esse meio de evangelização agora, para que a palavra de Deus seja expandida pelo mundo, para que a minha vida doada, para que a sua vida doada seja essa expansão do amor de Deus. Por isso eu quero te convidar, você que está aí, se você quiser fechar os teus olhos, e vamos pedindo esta graça ao Espírito. Vem Espírito Santo de Deus, vem transformar hoje a minha vida. Vem me dar a graça de responder a Deus como estes homens e estas mulheres da história da igreja, que não tiveram medo de enfrentar a morte, o martírio, as perseguições. Elas amaram a Deus. Elas tinham a certeza de que Deus era o Deus verdadeiro e único. E nós queremos desta certeza na nossa vida. Queremos amá-lo, queremos dar a nossa vida, queremos entregar a nossa vida, Senhor, na certeza de que Tu és o Deus único e verdadeiro. Quem vai nos convencer disso, meus irmãos, é só o Espírito. Nenhuma formação, nenhum livro, nenhum documento pode te convencer, mas somente o Espírito. O Espírito Santo pode te convencer nesta noite. Então vamos clamar este Espírito Santo de Deus. Purifica meu ser.
levanta uma nova geração. Vem despertar esta nação, compreenda vivamente. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Que o Espírito Santo neste dia ele possa fazer arder, ele possa fazer queimar o seu coração, meu coração, como o coração daqueles primeiros, como o coração daquelas virgens que por primeiro olhavam aquelas outras mulheres e diziam: se elas podem dar a vida delas, se entregarem, se ofertarem por um Deus qualquer, um Deus falso, eu também posso me dar, me doar, me sacrificar pelo Deus verdadeiro. Que o Espírito Santo de Deus hoje, meus irmãos, possa inflamar o teu coração. E eu peço também que Ele venha inflamar o meu coração, para que a nossa vida hoje possa ter esta coragem, possa nos livrar das mentiras que nós nos apegamos, pode nos trazer uma vida nova, pode nos dar uma coragem de enfrentarmos os desafios deste tempo. Quais são os desafios que você traz deste tempo? Né? Quais são as pessoas que te perseguem? Né? Tem pessoas que te perseguem? Tem situações? É a tua vida de pecado que não te deixa caminhar? Né? São as suas opções que estão sendo erradas em vez de serem as opções de Deus? A tua preocupação com o materialismo? A tua preocupação às vezes de só para este tempo? Não, nós queremos muito mais. A nossa preocupação deve estar no eterno. A nossa preocupação deve estar em salvar as almas. E não só salvar a nossa alma, mas que a nossa vida ela possa alcançar a humanidade. E nós pedimos, Senhor, de maneira especial, este carisma Alfa e Ômega, a comunidade Alfa e Ômega, vem reavivar o nosso coração, o coração dos consagrados dessa comunidade, as autoridades desta comunidade, Espírito Santo de Deus, os vocacionados da nossa comunidade, os benfeitores, os amigos. Reaviva em nós um amor profundo por Ti, Senhor, e queremos Te servir, queremos doar a nossa vida, queremos Te entregar de maneira verdadeira. Vem, Espírito de Deus, queima o meu coração, incendeia a minha alma. Também o Espírito Santo queimar em você, na sua história, em tudo aquilo que você já viveu, as influências protestantes que muitas vezes ficam como que em nós, como que reservas, e nós não nos damos conta. Permitamos mesmo que o Espírito Santo venha queimar essas influências protestantes que trazemos em nós e que se manifesta em nós muitas vezes na revolta contra a igreja. E é somente o Espírito Santo, somente Ele pode nos convencer. Somente o Espírito Santo pode purificar, por isso abre o teu coração. De repente esta influência veio de parentes seus, de familiares, né? E sãmente, né? Em sã consciência, nós dizemos: não, eu não sou protestante. Mas isso estava como que reservado em nosso inconsciente.
Permita esta ação, permita este movimento do Espírito que conhece cada palmo, cada centímetro da vida de cada um de nós. Ele nos conhece. Por isso, vem Espírito, queima meu coração, para que eu viva a fé verdadeira, para que eu viva a fé de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem Espírito Santo de Deus, que verdadeiramente eu esteja enraizada, Espírito Santo, na Igreja Católica, Apostólica Romana. Vem Espírito Santo, queima o meu coração, queima a minha inteligência, queima Espírito Santo, toma posse de mim, vá permitindo esta ação do Espírito Santo na tua vida. Vem Espírito Santo, vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem vem que o meu coração, o meu coração, o meu coração. Vem Espírito, vem queimar o meu coração, o meu coração. E que de fato, meus irmãos, esta formação de hoje, ela não seja uma simples formação, mas ela seja este queimar de Deus na tua alma, este incendiar de Deus no teu coração. Mais do que informações, mais do que dados históricos, mais do que tudo isso, que permaneça e que fique a ação de Deus hoje na tua vida, este transformar de Deus, da mesma forma que Deus transformou a vida destes homens e dessas mulheres. Que o teu desejo seja também de ser transformado pela graça de Deus. Obrigada por você permanecer conosco. Obrigada por você que está aí, faz com que a comunidade Alfa e Ômega, ela exerça o carisma, ela exerça a vocação que é chegar no coração de cada homem e de cada mulher. Então Deus abençoe você. Nós estivemos reunidos e permaneceremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.